Fala, meus amados e minhas amadas, leões e leoas da montanha. Queridos, é o seguinte, ó. Vocês sabem que a gente gosta muito de tecer algumas reflexões no viés da famosa química ambiental. Sempre eu discuto com vocês, enquanto alunos, os principais problemas que estão relacionados ao nosso meio ambiente, ao planeta Terra, que é o local onde nós vivemos. Nós devemos preservar isso muito bem, né? E o tema que eu selecionei para discutir com vocês hoje são as questões relacionadas ao lixo. Galera, a gente tem muita coisa para falar. Nessa nossa breve aula, eu vou procurar sintetizar quais são as informações mais importantes, aquelas que geralmente vocês vão estar encontrando nos processos seletivos que a gente vem acompanhando com muita frequência. Também é lógico, isso te ajuda a se formar enquanto cidadão, ou seja, ser uma pessoa melhor, mais consciente do seu papel com relação ao nosso meio ambiente. Porque eu sempre digo, galera, porque tanto eu quanto você, o seu pai, o seu irmão, o seu vizinho, cada um é responsável pela natureza, né? Pela melhor qualidade de vida do meio ambiente, do ser humano como um todo, belezinha? E a gente vai discutir um pouquinho sobre lixo, né, galera? Eu sempre digo que o lixo é uma das questões, é um dos conceitos mais relativos que a gente tem na ciência. Porque muitas vezes aquilo que é lixo para mim, para você pode ser fonte de riqueza, pode ser fonte de capital, pode ser fonte de sobrevivência, né? Eu sempre começo a discussão fazendo um relato, uma experiência minha, que muitas vezes, galera, as questões associadas ao lixo, a gente não se preocupa. A gente, às vezes, de forma inconsciente, a gente descarta uma série de substâncias que podem ter um outro aproveitamento. Eu, durante meu processo de mestramento, durante meu mestrado, eu visitei o maior lixão a céu aberto da América Latina, que fica em Brasília. Cara, é um lixão que ele está a 5 quilômetros da esplanada dos ministérios. Você pensa, né? É um local tão próximo, né, à esfera maior de poder do país, e você tem noção da desigualdade social. Quando eu fui no lixão de Brasília, eu fui, lógico, fazer algumas entrevistas e tudo mais para minha dissertação. Eu tive contato com uma realidade que eu nunca imaginava. Eu sabia que ia ser muito chocante, mas o que eu vi ali, galera, eu acho que se o inferno realmente existia, é semelhante com aquilo. Eu vi pessoas que vivem a partir daquilo que você te descarta. Eu vi pessoas que vivem, que constroem suas casas com base naquilo que elas acham no lixo. Eu vi pessoas que comem aquilo que você, nós descartamos, que bebem uma água super poluída, que não tem esgoto, o esgoto é céu aberto, que estão em contato direto com uma série de agentes que vão transmitir uma série de doenças. Belezinha? A gente vai discutir um pouquinho sobre isso, sobre lixo. Mas, antes, eu queria já, a princípio, compartilhar com vocês uma imagem associada à famosa química verde, né? A química verde, pessoal, enquanto ciência, hoje ela tem muita... Deixa eu dar um zoomzinho aqui na imagem, só para você ver melhor o que eu vou trazer para vocês. Eu tenho aqui o conceito de química verde, é uma vertente da química associada ao desenvolvimento sustentável. Eu sempre digo que é desenvolvimento sustentável, porque afinal de contas, nós, enquanto ser humano, nós não podemos ficar estagnados. A gente sempre tem que procurar nos desenvolvermos, só que de forma sustentável. Como assim? A gente tem que desenvolver de modo que a gente vai agredir ao minimamente possível o meio ambiente. Isso é desenvolvimento sustentável. É desenvolver com responsabilidade, é desenvolver pensando nas consequências desse desenvolvimento, é trabalhar de forma inteligente, é trabalhar de forma mais barata, é trabalhar de forma cooperativa. Isso é o principal conceito associado à química verde. Eu trouxe aqui para vocês os 12 principais princípios ou pilares estruturantes da química verde. Produzir o mínimo de rejeito possível. Galera, presta atenção nessa informação. Em 2019, que é a última informação que a gente tem, cada habitante da cidade de São Paulo produziu, em média, 2,5 quilos de lixo por dia.
Cara, isso é rejeito, isso foi descartado, sem a menor preocupação com os efeitos colaterais que isso pode estar ocasionando no meio ambiente. Economia atômica, o que é essa economia atômica? É literalmente eu pensar em diminuir aquilo que eu vou consumir, que eu vou produzir com relação a substâncias no universo da química como um todo. Diminuir a quantidade de reagentes, por exemplo, uma indústria de papel e celulose. Se essa indústria tem as suas ações pautadas nessa tal economia atômica, ela vai otimizar aquilo que ela tem enquanto reagente. Ela não vai trabalhar, por exemplo, na indústria de papel e celulose, o pessoal trabalha muito com ácido sulfúrico, em excesso. Eu não preciso trabalhar com ácido sulfúrico em excesso. Eu preciso trabalhar com ácido sulfúrico na quantidade correta, para que eu não precise descartar esse excesso. Isso é economia atômica. Síntese segura, produção de substâncias. Eu posso produzir amônia, a princípio, sem utilizar uma série de metais pesados que são utilizados no seu processo mais tradicional. Por consequência, eu vou ter produtos mais seguros, com menos toxicidade, que vai agredir menos o nosso meio ambiente. Eu vou utilizar reagentes com maior segurança, reagentes que vão agredir menos o meio ambiente. Eu vou fazer uma reação. Eu tenho a opção por utilizar um clorofluorcarboneto ou utilizar propano. Poxa, eu vou optar pelo propano, porque em relação ao CFC, ele agride menos o meio ambiente. Eu tenho as diversas formas de energia, eu vou dar preferência a uma forma de energia sustentável, que agrida menos o meio ambiente, como energia nuclear, energia eólica, energia solar. Eu vou desprezar aquelas matrizes energéticas fósseis, por exemplo. Eu vou trabalhar com matérias-primas que são renováveis, né? Por exemplo, como a questão associada à produção dos biocombustíveis, à produção de etanol associado à química verde. Eu vou trabalhar com catálise. O que é essa catálise? São catalisadores que são adicionados, são substâncias adicionadas à reação química que vão acelerar a minha reação. Às vezes é uma reação que vai estar produzindo muitos gases nocivos à atmosfera. Então, quanto mais rápido eu fizer essa reação, melhor. Eu vou trabalhar com segurança, eu vou trabalhar com a produção de produtos biodegradáveis. Por que eu vou fazer um detergente que não é biodegradável? Sendo que o descarte desse detergente está associado à eutrofização. Eu posso fazer um detergente biodegradável, que ele vai se fragmentar a partir do seu descarte em substâncias que não são nocivas à natureza. Eu sempre vou monitorar, vou fiscalizar. Essa questão de fiscalização faltou, por exemplo, na barragem de Brumadinho, que se rompeu a princípio. É pura falta de monitoramento, de fiscalização. Eu vou trabalhar sempre com química segura. Muitas vezes, a indústria como um todo, né, a sociedade como um todo, melhor dizendo, associa a química àquilo que é negativo. Meu cabelo não tem química. Nossa, esse alimento tem muita química. Como se fosse possível algo não ter química, né? Mas, galera, lógico, existem substâncias químicas que são super nocivas. E eu posso sim optar por trabalhar com substâncias menos nocivas ao meio ambiente e a nós, seres vivos, principalmente. Isso tudo depende de uma análise criteriosa. Depende de quê? De bom senso. Depende, muitas vezes, do que eu chamo de colocar em prática isso aqui, ó. Então, deixa eu compartilhar com vocês uma outra imagenzinha, que eu acho, no mínimo, magnífica. O que antigamente era chamado de lei dos 3 R's. E hoje eu chamo de lei dos 5 R's. O que é isso, galera? Antes de eu entrar nessa imagem. Eu falei agora há pouco que aqui no Brasil, por exemplo, em São Paulo, ano passado, a gente produziu em média 2,5 quilos de lixo por dia por habitante. Cara, isso é muita coisa. Para onde esse lixo vai? Por exemplo, aqui no Brasil, existem projetos de lei que afirmam que, por exemplo, a partir do ano de 2019, cerca de 90% das cidades não deviam mais ter aterros, lixões a céu aberto. Deveria ser aterros sanitários. Isso aconteceu? Não. Hoje, em 98% das cidades do Brasil, nós temos lixões a céu aberto, que é simplesmente o local onde a gente vai descartando tudo aquilo que não serve mais para a gente. Eu sempre digo, a gente nunca joga o lixo fora. Ele nunca sai do planeta Terra. Nós só distanciamos ele da gente. Mais nada. Principalmente com relação às questões associadas ao plástico hoje. Eu sempre digo
que, por exemplo, hoje, se você acompanha no Discovery Channel, programas de sobrevivência, toda ilha deserta o cara vai encontrar plástico. E isso é verdade. Hoje no mundo inteiro tem plástico. Galera, plástico eu sempre digo que é um tipo de substância muito boa, porque dura muito. E é muito ruim, porque dura muito. Plásticos são substâncias feitas a partir de polímeros. São macromoléculas, são moléculas muito grandes. Para você ter noção, os primeiros plásticos criados foram criados no início do século XX. E até hoje eles não se fragmentam, eles não se decomporam. Eles não entraram em decomposição. Ah, Garcia, não, mas essa questão do microplástico é simplesmente um plástico que foi fragmentado em pedaços menores. E esses pedaços menores, o chamado microplástico, eles estão já sendo inseridos nas cadeias alimentares. No primeiro momento aquática e agora terrestre também. E é óbvio que esse microplástico, que esse plástico, ele traz para nós uma série de efeitos colaterais. Por exemplo, como o surgimento do câncer. Por exemplo, todo plástico hoje tem uma substância orgânica chamada bisfenol, que é uma substância super carcinogênica, super cancerígena. E hoje, por exemplo, no nosso sal de cozinha, que tem origem marinha, tudo bem? Ele já encontra-se, se você fizer uma análise bem criteriosa, você já tem microplástico já no nosso sal de cozinha. Nós já estamos contaminados com microplástico. Isso, galera, é extremamente grave. Isso revela a nossa mudança com relação à nossa qualidade de vida. Doenças que outrora eram muito raras, hoje já são mais comuns, como câncer, por exemplo. Né? Não sei se você acompanha, mas recentemente descobriu-se no Oceano Pacífico uma ilha de lixo do tamanho da França. Cara, as correntes marítimas ali, ó, foi juntando todo o lixo do oceano daquela região. Isso foi o quê? Foi aglutinando. Essa aglutinação formou uma ilha, cara, que até a árvore nasce ali, já que você tem matéria orgânica, pelo menos a princípio. Isso provoca um desequilíbrio ecológico sem precedentes na história. E essas ilhas de lixo, elas são cada vez mais comuns no Pacífico, no Atlântico, no Oceano Índico, principalmente ali, ó, no leste asiático, que são países super pequenos e populosos que simplesmente eles descartam o lixo no oceano. Aí eles pensam, não vai dar nada não. Lógico que dá. Isso está provocando já uma série de transtornos, tanto para a fauna quanto para a flora aquática. Recentemente aqui no Brasil, não sei se vocês viram, no Porto de Santos, o Brasil, uma empresa, melhor dizendo, ela recebeu uma grana de uma outra empresa chinesa para receber lixo. Simplesmente, cara, chegou containers cheios de lixo de outro país, no caso a China, porque não se tinha mais espaço para guardar esse lixo naquele local. Isso é um problema seríssimo. Se não for trabalhado, se não for refletido agora, nós já estamos sofrendo as seríssimas consequências com relação a isso. Lixo é um problema de caráter. Às vezes, quando ninguém está vendo, você vai e joga aquele papelzinho de bala no chão. Mas se alguém está ali por perto, você faz questão, não, eu vou pegar, vou pôr no cesto de lixo. Não. Você tem que, não é ter uma boa ação pensando no que as pessoas vão achar de você. Você tem que ter uma boa ação pensando que você vai estar construindo uma manhã melhor. Você tem que ter uma boa ação pensando, por exemplo, no que eu chamo hoje de lei dos 5 R's. Qual que é o primeiro R? A princípio é o repensar. Eu tenho certeza que se você repensar as suas ações, você consegue reduzir ou diminuir consideravelmente o lixo que você produz em dia. Você pode, por exemplo, recusar uma série de utensílios que são oferecidos a você que você trata como sendo lixo. Por exemplo, as sacolinhas de plástico do supermercado. Eu posso reduzir substancialmente, como eu falei agora há pouco, o que eu produzo de lixo em um dia. Eu posso, por exemplo, reduzir a quantidade de madeira que eu vou descartar, de vidro, de latas de alumínio. Por exemplo, não sei se vocês viram recentemente no Fantástico, uma moça, ela quis provar que durante 2 anos ela não iria produzir lixo. E ela conseguiu. Ela foi muito extrema, você não precisa ser tão extremo assim. Mas se a gente colocar o nosso bom senso em prática, é possível, a partir da reflexão, da recusa e da redução de uma série de utensílios,
eu diminuir consideravelmente o lixo que eu produzo. É uma questão de cidadania, é uma questão de bom senso. Uma série de utensílios a gente utiliza uma única vez. Um exemplo, uma garrafinha de plástico de água. Não, você pode reutilizar aquilo inúmeras e inúmeras vezes. Se não tiver como você reutilizar, aí sim, você pega aquela substância e coloca de novo em um novo ciclo, dá uma nova finalidade àquela substância. Por exemplo, eu forneço garrafas PET da minha casa para a ONG IP aqui em Uberlândia. Essa ONG vai pegar esse plástico e vai produzir camisetas. Isso é um excelente exemplo de processo de reciclagem. Tem jeito. O planeta, com relação a isso, tem jeito, você pode ter certeza. Basta a gente, ou melhor, nós criarmos novos hábitos. Eu sei que às vezes no início é um tanto quanto chato ou difícil, mas é possível. A partir do momento que você cria bons hábitos, você começa a difundir isso. Você cria literalmente o que a gente chama de corrente do bem. E é muitas vezes isso que falta para que nós tenhamos um planeta um pouco melhor. Por exemplo, a questão associada à coleta seletiva. São raras as famílias ou as pessoas, pelo menos que eu conheço, que têm a prática de fazer coleta seletiva. Eu posso, na minha casa, separar aquilo que é orgânico. Garcia, o que eu posso fazer com o orgânico? Eu posso descartar? Cara, você pode fazer uma composteira. Você pode fazer adubo, fertilizante. Eu te garanto. Se você fizer uma composteira bem feita, não fede, não libera gases, né, que vão, por exemplo, atrapalhar o seu dia a dia. É uma excelente alternativa para o lixo orgânico, para aquilo que você descarta, para o seu resto de comida, que nem deveria ser um resto, você deveria aproveitar tudo aquilo que você consome, que você compra enquanto comida. Eu posso ter na minha casa, sei lá, um recipiente que eu vou colocar o papel, o vidro, o plástico, o metal. E com certeza, dependendo do bairro que você mora, aqui em Uberlândia, por exemplo, você pode, né, destinar esse seu lixo para a coleta seletiva, né? Às vezes, aqui no meu bairro, eu moro no bairro Santa Mônica. Toda quinta-feira passa o caminhão aqui que vai recolher vidro, plástico e metal. Cara, aqui na minha casa já é uma rotina nossa. A gente sempre, eu tenho um recipiente para o vidro, um para o plástico, um para o metal e pronto. Chega quinta-feira, a gente coloca o vidro lixo lá fora, o caminhão da coleta passa. Aí esse material ele não vai para o aterro sanitário aqui da cidade. Ele vai para uma estação de tratamento. Ele passa por uma triagem. Eu sempre digo, cara, que tudo pode ser reaproveitado. Só duas coisas são lixo de fato, na minha opinião. Que é o material hospitalar, que deve ser incinerado, por causa da questão dos contaminantes, pelo menos a princípio, né? E a princípio a questão associada ao lixo nuclear, que ainda, pelo menos a princípio, a gente não tem o que fazer com esse material que é radioativo. Tirando isso, cara, tudo pode ser reutilizado ou reciclado. Depende do local no qual você está inserido. Por exemplo, aqui, tá vendo esse símbolozinho? É o símbolo universal de que a substância pode ser reciclada. Só que você tem que se preocupar. Vamos supor, às vezes assim, ó. Ah, não, Garcia, na minha casa, eu separo o lixo. Eu separo o plástico. Mas você sabia que tem vários tipos de plásticos? Às vezes, tá vendo esse símbolozinho? Tem um número no centro dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. Que números são esses? Esses números, pessoal, eles fazem referência ao tipo de plástico que eu tenho ali. Se você separa, por exemplo, num recipiente eu coloco só o tipo 1, depois o tipo 2, o tipo 3, são os mais comuns, você vai facilitar em muito o trabalho de quem está lá na cooperativa, de quem faz o processo de catação. Ah, eu não posso reciclar junto, por exemplo, um cano PVC, que é um tipo de plástico, com uma garrafinha PET, que é um outro tipo de plástico. Eu tenho que separar. E se você tem o cuidado de fazer essa separação, você pode ter certeza. Você está ajudando o meio ambiente, você está contribuindo para que seu planeta seja um pouco melhor. Ah, não, Garcia, eu sei que, por exemplo, o Brasil ele é o país que mais recicla alumínio do mundo. As latinhas, né? A gente está com a rua cheia de catadores. E é verdade. Ah, não, na minha casa, Garcia, a gente pega a latinha e amassa. A gente nem joga uma aguinha por dentro. Cara, joga uma aguinha por dentro, só para tirar, às vezes, o resto de cerveja, de refrigerante, de suco daquele recipiente.
Se você não faz isso, você dificultou em muito o processo de reciclagem. Eu falei, acabei de falar, às vezes é muito mais fácil, eu concordo com você, não juntar tudo num saquinho plástico, num sacão preto, fechar e jogar lá na cesta de lixo. Não, isso é mais fácil, concordo. Mas, pessoal, vai chegar um momento que nós estamos tendo aqui no planeta Terra uma superpopulação. Em 2050, espera-se que nós atinjamos a marca de 9 bilhões de habitantes. Pensa na quantidade de lixo que está sendo produzida a todo momento. Para onde esse lixo está indo? Eu acabei de falar, a gente não joga o lixo fora. Nós só afastamos o lixo da gente, ele vai voltar uma hora. Seja quando tem uma enchente numa cidade, seja, por exemplo, quando você fica contaminado com microplástico porque você comeu um sal de cozinha que estava contaminado. Uma hora esse lixo ele vai voltar. Você pode ter certeza disso. A grande questão é que eu, que você, que a nossa família, quem está ao nosso redor, tem responsabilidade. A gente tem que fazer o gerenciamento correto. Qual que é o correto, então, Garcia? É toda cidade ter um aterro sanitário? É a melhor opção? Cara, não é a melhor opção, mas é a mais viável hoje. Na cidade de Uberlândia, nós temos um aterro sanitário, né? Ou melhor, um aterro semi-sanitário, porque muitas das coisas que chegam lá não deveriam estar ali. Na Uberlândia, são 700 mil habitantes que diariamente produzem quilos de lixo, toneladas de lixo, milhões de toneladas de lixo, sem a menor preocupação com a separação desse lixo. Isso tudo vai, cara, para o aterro. Essa imagem que eu peguei aqui, cara, ela é sensacional, porque ela ilustra muito bem como o aterro funciona. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Garcia, o aterro ele pode ser feito em qualquer local? Não. Você tem que fazer aqui uma análise de solo. Se tem um lençol freático ali muito na superfície, qual é o tipo de solo, se ele é mais permeável, mais impermeável. A partir do momento que você escolhe o terreno, você faz um buraco. Para que serve esse buraco? Para a gente ir colocando o lixo ali. Aí, galera, eu vou ter que impermeabilizar isso aqui. A gente coloca cascalho, areia, carvão, até mesmo lona, para tentar não deixar esse material em contato direto com o solo. A gente coloca tubulações, igual essa imagem aqui, ó. Para que serve isso aqui, galera? O lixo vai chegando, né? Aí os tratores e as máquinas vão passando ali em cima, ó, vai compactando. Só que muito do lixo que chega aqui é material orgânico. E você vai privar essa matéria orgânica do oxigênio. Quem que ama isso? As famosas bactérias anaeróbicas. Começa a haver aqui o processo de decomposição anaeróbica. Aqui ó, tem que ter tubulação para coletar aquela água fétida, que às vezes na sua casa você produz, aquele lixo com aguinha. Aquilo lá é o famoso chorume. Cara, aquilo ali tem que ser coletado, senão ele vai infiltrar no solo, vai contaminar. Tá vendo essas tubulações aqui, ó? É o gás produzido a partir desse processo de decomposição anaeróbica. É gás metano, gás natural. Que em muitos aterros, olha a ignorância. A galera prefere queimar, fica queimando isso aqui. Garcia, queima mesmo, porque você já me disse que o metano é um gás estufa 21 vezes mais potente que o CO2. Se você queima metano, você manda para a atmosfera CO2 ao invés do metano. Então é menos nocivo ao meio ambiente. Concordo. Cara, mas metano é combustível. Nós poderíamos armazenar esse metano e vender, por exemplo. Não sei se você já viu, indo para Brasília, próxima a Catalão, você tem algumas fazendas que tem umas lonas muito grandes, brancas, parecem balões no chão. Aquilo lá, cara, são fazendas de metano. A galera pega lixo, coloca ali, ó, só espera. Só deixa as bactérias ali, ó, anaeróbicas atuarem no processo de decomposição e vai se produzindo o metano. A galera pega o metano, coloca em botijões e vende. Tem gasto quase zero. E vende um combustível super interessante. Aí, ó, o lixo vai chegando e você vai, ó, fazendo as camadas, né? Vai compactando cada vez mais. Vai chegar um momento que o aterro ele vai saturar, ele vai lotar. O que o pessoal faz? Vou fazer uma praça, um parque, um jardim. Vou mascarar aquele tanto de entulho que tem ali embaixo. No Rio de Janeiro e em São Paulo, é muito comum, quando o aterro ele satura,
o pessoal vendeu o terreno. Vende muito mais barato. E algumas empresas já construíram vários shoppings aqui. Aí, cara, vai tampar tudo. Olha a loucura. Quem disse que a decomposição acabou? Tem muita matéria orgânica aqui. Os gases metano continuam sendo produzidos. Vai chegar um momento, e já chegou várias vezes, né? A gente tem notícias de explosões, que a pressão vai ser tão alta, mas tão alta que explode. Por quê? A pressão aumentou substancialmente porque não teve preocupação em fazer a coleta segura do gás metano ou até mesmo do chorume, que pode vir a contaminar, por exemplo, um lençol freático. Hoje no Brasil, infelizmente, são pouquíssimas as cidades que têm aterros sanitários. Uberlândia é uma dessas cidades. Uberlândia, com relação a saneamento básico, a aterro sanitário, nós estamos muito bem na fita, pelo menos a princípio. Mas é lógico que a gente podia melhorar muito, né? A questão do esgoto, por exemplo. Hoje, em Uberlândia, é 100% tratado. Mas a maior parte dos domicílios no Brasil não tem esgoto tratado. Os do litoral, por exemplo. Olha, louco, você vai para o Guarujá, às vezes você vê aqui na praia, uma areia molhadinha saindo da cidade em direção ao mar, você passa, molha o seu pezinho ali. O que é aquilo? Fica esgoto. Hoje no Brasil, 99% das cidades litorâneas descartam seu esgoto no oceano. Ah, Garcia, eu fui nadar no Guarujá, fui lá em Pitangueiras. Água boa. Ah, mas o esgoto eu não vi, não. Porque ele não vai ficar sendo descartado num local mais movimentado, mais urbano. Ele vai ser descartado num local mais distante. Mas ele vai ficar diluído ali na praia, na orla. Você vai estar em contato, às vezes, com cocô, com coliformes fecais. Né? Às vezes você volta da praia, nossa, umas manchas na pele, uma diarreia. O que é isso? É porque você foi exposto, às vezes, a um coliforme fecal, que é um problema. Hoje, eu sempre digo, principais problemas ambientais, aquecimento global e a questão do lixo. Se nós não fizermos alguma coisa, se nós não começarmos a mudar os nossos hábitos, infelizmente, o futuro ele não é promissor para as próximas gerações. Porque a gente vai viver uma lata de lixo. E isso pode ser observado em 2 documentários que eu sempre indico. Anotem aí, ó, estão no YouTube. Um se chama Lixo Extraordinário. Um documentário do Vic Muniz, indicado ao Oscar, é um artista plástico brasileiro. Ele constrói arte a partir do lixo. Então, ele retrata a realidade das pessoas que vivem no lixão lá do Rio de Janeiro. Muito bem feito o documentário. E um que é magnífico, que é sensacional, que é um da Netflix. Assista. Chama-se Oceano de Plástico. É um documentário que vai fazer uma análise bem criteriosa sobre a questão do plástico nos oceanos, como esse plástico está associado à infertilidade, ao surgimento de doenças crônicas, asma, bronquite, problemas cardiovasculares, neurológicos e, lógico, o câncer. Esses 2 documentários, eles vão conseguir fechar bem essa nossa breve reflexão sobre o universo do lixo. Belezinha, meus queridos? Lógico, a gente poderia ficar conversando aqui sobre esse tópico várias e várias horas. Eu procurei, com as minhas imagens, esse meu belo rostinho, esse meu gestual, passar para você aquilo que você tem que saber sobre lixo. Belezinha? É isso que eu tinha que passar. Espero que vocês tenham compreendido. Estou sempre à sua disposição. Depois dá uma olhadinha no meu canal, Garcia o Belo, lá no YouTube, melhor canal de química da América Latina. Eu tenho algumas reflexões sobre lixo, que são bem legais. Depois você dá uma olhadinha lá, beleza? Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. E até a próxima. Valeu!